Neste vídeo, iremos apresentar um panorama geral sobre a América Latina, partindo da pergunta qual foi o caminho trilhado pelos países da América Latina que fizeram eles serem o que são hoje, e tentar mostrar os motivos da lentidão no desenvolvimento econômico desses países. Nossa equipe é formada por Vinícius Meireles e por mim, Heverson Soares. A obra usada nesse trabalho foi O Desenvolvimento Econômico da América Latina desde a Independência, capítulos 2 e 3. A América Latina é formada por 19 países, que são Chile, Peru, México, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Paraguai, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Brasil, Cuba, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Argentina e Uruguai. Todos esses países têm em comum um histórico de instituições extrativistas desde sua colonização e atualmente são considerados países subdesenvolvidos. Agora eu passo a palavra para o Vinícius. Primeiramente, tem-se que o processo de independência dos países latino-americanos se dá no início do século XIX, com a exceção de Cuba, que só tem sua independência decretada ao final desse mesmo século, estimulados pela chegada dos pensamentos iluministas, levando à formação das primeiras repúblicas, com a exceção do Brasil, que primeiramente transformou seu império. Nesse mesmo período, as mudanças causadas pela primeira Revolução Industrial vêm transformando cada vez mais a Europa, principalmente o Reino Unido, principal potência da região. Porém, algumas décadas antes, reformas são aplicadas na região na tentativa de reforçar o poder da coroa sobre as colônias e estruturar medidas em que se mantivesse um modelo extrativista e ligado ao pacto colonial, ao mesmo tempo que tornasse a produção mais eficiente, dando início à transformação da América Latina em um capitalismo periférico, sem dinâmica industrial e tecnologia das principais economias. Reformas essas, conhecidas como Reformas Pombalinas, realizadas no Brasil pelo estadista português Marquês de Pombal, no momento em que a coroa portuguesa passava por grandes dificuldades, além de possuir uma dependência com a coroa inglesa, levando à criação de companhias de comércio para fortalecer o setor comercial, principalmente com a metrópole, como por exemplo a criação da Companhia do Grão-Pará do Maranhão e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Além disso, realizou a cobrança anual de 1.500 quilos de ouro por ano dos mineradores, a extinção das capitanias hereditárias, a redução de gastos do governo e incentivo ao setor industrial, o que levou à irritação de setores mais privilegiados com o antigo sistema. Também convém citar a expulsão dos jesuítas, visando o fim dos conflitos com colonos que queriam escravizar os índios, mas também a proibição da escravização dos índios, visando o seu uso para a exploração de outras terras. E as reformas borbônicas, que visavam recuperar e ampliar os poderes da coroa espanhola sobre suas colônias na América, que vinham se enfraquecendo muito, principalmente após a Guerra de 7 Anos. Com isso, foi-se criado o Vice-Reino da Prata, que hoje englobaria os territórios da Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai e Alto Peru, o aumento de impostos, o reforço do pacto colonial e a imposição do livre comércio entre a colônia e a metrópole, a restrição da produção industrial e agrícola das colônias, para assim impedir a competição com a metrópole e a ampliação da força militar, dando repressão. Além disso, a coroa interviu ativamente nos assuntos da colônia, o que irritou muito os crioulos, que eram descendentes de espanhóis e possuíam um certo poder econômico, sendo esse processo decisivo para o início das lutas de independência, que foram facilitadas pelas guerras napoleônicas e a permanência de uma grande herança colonial. Vale a pena citar que a independência dessa região era de interesse de economias que vinham no impulso da Revolução Industrial, sendo o maior exemplo o Reino Unido, que buscava novos mercados para a exportação de suas mercadorias e importação de matéria-prima e alimento para sua indústria e população cada vez maiores. Porém, enfrentava a barreira do Pacto Colonial. Quando se passa a analisar o estado da América Latina após as guerras de independência, é possível compreender os motivos de sua estagnação econômica e dificuldade em progredir. Entende-se que, apesar da produção de carne, couro e grãos nas zonas temperadas e açúcar, cacau, café e tabaco nas zonas tropicais, esta fazendo extenso uso de mão de obra escrava, além da descoberta de jazidas de ouro no Brasil, Colômbia e Chile, além de prata no México e Peru, que também impulsionaram a produção de bens necessários ao redor da região mineira, como alimentos e animais de carga, tem-se que os aspectos negativos deixados pela herança colonial foram muito mais impactantes. Nesse sentido, as crises econômicas que as colônias passaram, a falta de investimento na região, a falta de estímulo para desenvolver a atividade econômica, levaram a economia latino-americana a ficar para trás,
enquanto a Europa entrava cada vez mais na Revolução Industrial e os Estados Unidos apresentavam números cada vez melhores, ocasionando uma grave defasagem científica e tecnológica. Além disso, o autocontrole que a metrópole exercia sobre o mercado interno, com altas cargas tributárias, insegurança jurídica, regulamentos complexos e ineficientes, somados com a falta de investimento e a complexidade das normas de propriedade de terra, com terras em posse de igreja, comunidades indígenas e um vasto sistema de herança, retardou o desenvolvimento do mercado de terras e incentiva a atividade. Vale a pena citar o constante aumento do poder político e econômico das elites locais, normalmente colonizadores ibéricos, em detrimento da perda de representação dos mestiços, cuja população continuava crescendo, evidenciando assim uma grande desigualdade social, ainda mais explícitas nas sociedades escravistas, que fortaleciam assim o sistema colonial. Em outras palavras, podemos expor esse momento desta maneira. 1 pra você, 1 pra mim, 2 pra você, 1, 2 pra mim, 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim, 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim, 5 pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. As lutas pela independência tiveram início em 1808 e foram até 1824, com a Batalha de Ayacucho, levando a altas perdas humanas e materiais, além de conflitos devido a promessas de libertação a escravos caso se alistassem. Foi um processo mais rápido em regiões periféricas da América Latina, em contraste com as regiões mais ricas e que possuíam maior presença da coroa espanhola, o que levou a um estado de confronto entre forças nacionais crioulas contra forças de reconquista da coroa. O fim do conflito levou à desigualdade no crescimento econômico da região, com as periféricas tomando a dianteira devido ao rápido processo de independência. Tem-se que as elites locais viam um grande potencial de desenvolvimento na América Latina, o que gerou um grande descontentamento com a metrópole, dada sua alta rigidez regulatória e por se considerar que a mesma virou as costas para o iluminismo, a revolução industrial e o livre comércio, e sendo assim considerada como um entrave para o progresso. Dito isso, o processo de independência pode ser considerado um movimento iluminista e republicano, inspirado no processo revolucionário dos Estados Unidos e da Europa. Inicialmente, visando um melhor entendimento, convém-se dividir a América Latina em 3 grupos. Grupo 1, formado por países andinos e do norte da América Central, como o México e o Peru, tendo sua população majoritariamente formada por indígenas e mestiços. Grupo 2, formado por países tropicais, como Cuba e Brasil, tendo sua população formada majoritariamente por afro-americanos. E o Grupo 3, formado por países de climas temperados, como a região do Rio da Prata, com a Argentina, Uruguai e Chile, tendo sua população formada majoritariamente por euro-americanos. É importante frisar o impacto econômico no aumento populacional, pois a dinâmica populacional em certo nível expressa a capacidade de uma região em atrair, alimentar e reproduzir o maior número de pessoas. Dito isso, percebe-se que entre 1820 e 1860 a América Latina passa por um crescimento populacional acelerado de 1,3% ao ano, sendo esse mais evidente entre 1820 e 1850. Nota-se também diferenças em relação à expansão populacional das regiões, com os litorais possuindo zonas de grande comércio, zonas portuárias, principalmente produtos de exportação e mão de obra escrava, e zonas de clima temperado, sendo grandes exportadores de carne e couro, tendo um crescimento de maior expressão, em comparação às regiões que outrora foram grandes centros do Império Colonial, que passaram a ter um crescimento reduzido, chegando a menos de 1% ao ano. Tem-se que no período entre 1800 e 1830, a América Latina vem passando por um crescimento tímido das exportações per capita, com os destaques sendo Argentina, Chile e Cuba, dando ênfase a Cuba, que vinha passando pelo boom do açúcar. Já entre 1830 e 1860, tem-se um crescimento notável das exportações per capita, dando ênfase para o Peru, que vinha passando pelo boom do guano. Porém, sendo o grupo 3 o principal destaque, o grupo 2 tendo um crescimento mais modesto e o grupo 1 demonstrando uma economia menos dinâmica. Em síntese, dado o desempenho na América Latina, tem-se que entre 1800 e 1860 o crescimento das exportações per capita é de apenas 1,3% ao ano, com o
período de 1850 e 1860, se superando aos efeitos negativos da guerra, aumentando o ritmo para 2,2% ao ano, o que apresenta um contraste das expectativas criadas pela liberação do mercado e o crescimento em relação à Europa e aos Estados Unidos. Nota-se que por volta de 1820, a economia latino-americana vinha passando por um fraco desempenho no PIB per capita, com o grupo 2 apresentando um desempenho mais fraco, muito devido à sua economia escravista, porém com pouca diferença do grupo 1, com o grupo 3 mostrando o melhor desempenho. Porém, no decorrer dos próximos 50 anos, tem-se uma estagnação do grupo 1, mas com o começo de um melhor desempenho do grupo 2 e um fortíssimo crescimento do grupo 3, se assemelhando até a economias do Ocidente e se distanciando muito dos demais grupos. Além disso, se percebe um aumento do PIB per capita desses países, mesmo com um maior crescimento populacional. É importante frisar que o baixo PIB per capita do grupo 2 se deve muito à sua economia escravista, no qual se concentra a renda na mão dos grandes produtores. Porém, com o passar dos anos, nota-se uma mudança a partir do momento em que países como Venezuela e Costa Rica decretam o fim da escravidão, ultrapassando em alguns casos mesmo países do grupo 1. Falaremos um pouco do desempenho de algumas repúblicas. Primeiramente com a Argentina, onde se tem Córdoba, sofrendo com a queda da economia mineira de Potosí, afetando a exportação de mulas, enquanto Buenos Aires passava pela expansão da criação de gado e o surgimento da pecuária ovina na região, levando ao aumento do uso de terra para a pecuária, impulsionada pelo seu baixo custo. Nota-se também a influência das guerras de independência e civis com a região criadora de gado de Entre Rios, sofrendo diretamente e sendo ultrapassada por Buenos Aires, entrando em processo de recuperação a partir de 1830, porém nunca mais alcançando a capital. A arrecadação fiscal foi também de forte influência para o crescimento de Buenos Aires, que corresponde a 82% da arrecadação argentina, chegando a 92% com a adição da região costeira, impulsionada pelo crescimento do comércio, exportação e importação. Segue-se agora com o Peru, que devido ao apoio das elites da coroa, passa por pesadas guerras de dependência, com sua economia entrando em crise por quase toda a primeira metade do século XIX, devido ao colapso da prata, suprimindo até pequenas tentativas de recuperação, devido à diversificação das exportações, com algodão, lã e salitre, prejudicadas pela dissolução do escravismo. Com isso, tais fatos levam ao protecionismo da indústria extrativa. Tem-se que a recuperação se dá com o boom do guano, em meados do ano de 1845, representando 50% das exportações em 1860. Agora com o México, é curioso notar diversas visões sobre o período econômico do século XIX. Entre elas, a de um retrocesso que se prolonga até o fim desse século, outra, que considera um período de queda de 1800 a 1860, com uma lenta recuperação após isso, e uma mais recente, que considera o início de um processo de crescimento que foi suprimido em 1850 devido à Guerra Civil, porém com a retomada das condições de crescimento ao fim dos conflitos. Percebe-se também a crise da prata afetando muito a região, além do enfraquecimento dos antigos centros coloniais e o fortalecimento da região costeira. Além do mais, se tem o desenvolvimento do comércio estrangeiro, o crescimento da indústria têxtil, a renovação da indústria açucareira, porém apresentando um crescimento tímido devido às limitações institucionais advindas do período colonial. Vale a pena citar também a grande polaridade entre o conservadorismo e o radicalismo liberal na política. Partindo para o Brasil, tem-se o fraco desempenho do PIB per capita e a queda das exportações advindas do Nordeste, essencialmente açúcar e algodão, que antes representavam 57% das exportações no início do século XIX e somos 30% em 1866. Contudo, tem-se a expansão do café do Sudeste, chegando a 47% das exportações. Nota-se que a crescente valorização do café leva ao crescimento da economia na região Sudeste e à valorização da moeda, o que prejudica áreas menos competitivas, muito dadas as grandes dimensões geográficas do país, o que leva à dificuldade da estruturação das zonas produtivas e à movimentação da mão de obra. O preço do café muito se sustentou devido ao extenso uso da mão de obra escravo e ano depois com os imigrantes. Por fim, nota-se que o Brasil tem um forte setor exportador, porém com uma alta concentração de renda, mudança que começa a surgir a partir do século XX.
Por fim, com a Colômbia, que passa por um período de contração devido às guerras de independência que duraram até meados de 1850, além da crise no ouro da região e do porto colonial, havendo um período de expansão apenas após 1880. Tem-se um dinamismo na região devido aos produtos de exportação, como tabaco, algodão, anil e quina, e a estruturação do comércio do ouro em poucas regiões, com uma visão mais empresarial, e o estabelecimento de fortes relações comerciais com a Jamaica. As transformações institucionais são de extrema importância na truculenta consolidação dos novos estados, tendo início com o fim das guerras de independência, sendo um processo longo e conflituoso. Inicialmente, nota-se o forte investimento no poder militar, visando a consolidação do poder e a restrição de possíveis focos de resistência. Porém, o contingente reduzido leva ao emprego de milícias, afetando a estabilidade nas regiões, gerando violência e um desejo pela restrição do acesso ao poder ao povo. Tem-se o voto como o principal meio de poder político, com a clara exceção do Brasil, por ser um império. Apesar disso, foi extremamente restrito a certos grupos dominantes. Percebe-se que um ambiente estável e conflituoso pelo poder leva a golpes durante vários mandatos, com raríssimos casos de alternância entre poder por via eleitoral. Percebe-se também o Grupo 3 com uma grande consolidação constitucional devido às rápidas guerras de independência, com o Grupo 2 possuindo uma fraca atividade constitucional devido à sua independência tardia, e o Grupo 1 com uma atividade constitucional tardia devido à forte influência colonial. As reformas liberais são de extrema importância na reformulação institucional latino-americana, com a reformulação dos direitos de terra sendo um dos focos, dado seu modelo arcaico, com ainda modelos de plantation e hacendas e pequenas propriedades em posse da igreja e grupos indígenas, dificultando o crescimento de mercado de terra, mesmo com a disseminação de títulos de terras públicas, favorecendo assim grandes proprietários. Apesar dessa expansão da compra de títulos públicos, a queda da influência da elite urbana e o congelamento do consumo interno manteve uma concentração de terra ainda com populações vulneráveis, como as indígenas, o que abria a possibilidade de ascensão social. Sem-se que essas mudanças foram muito influenciadas por conflitos violentos voltados para a apropriação e redistribuição de terra, as mudanças nos direitos de propriedade. Nota-se também a reformulação das estruturas sociais, com a saída das elites ligadas ao poder colonial e a chegada dos comerciantes da Inglaterra, controlando o mercado da região e a ascensão dos comerciantes proprietários de terras locais. Tem-se que os radicais liberais e conservadores compartilhavam de algum ponto de vista, como o agrarismo, elitismo, oligarquia e a exclusão das massas na vida política, levando a uma grande estabilidade na região. Percebe-se também a necessidade de reformas jurídicas, visando substituir antigas regras coloniais, assim buscando garantir a segurança jurídica e equilibrar a balança no poder, tendo o executivo na época muito mais força que o judiciário. O processo de abolição da escravidão foi de extrema importância para reformas, dando assim o fim de um trabalho forçado e o início de um trabalho livre e assalariado. Porém, seu processo foi lento, dada a necessidade de indenizar os proprietários pelo princípio do direito à propriedade privada. Inicialmente, se tem a proibição do tráfico de escravos e liberdade de recém-nascidos, com adiantamento do custo de indenizações. A abolição avançou rapidamente em países em que a escravidão tinha pouca importância econômica. Vale a pena citar que as guerras de independência ajudaram nesse processo de libertação, por vários escravos foram mobilizados com promessas de liberdade caso se alistassem. Pontua-se também a quantidade de movimentos sociais em pressão ao fim da escravidão, principalmente no Brasil, que se prolongou nesse processo. Porém, o seu desgaste e pouca importância econômica, por fim, levaram ao seu fim. Essas reformas foram de extrema importância na consolidação dos estados e dos mercados nacionais, na formação de uma mão de obra livre e na estipulação de um mercado de terras. Porém, devido à grande estabilidade institucional, a perda do poder das elites e a ascensão de grandes proprietários, tem-se um processo lento, aumentado ainda mais, dado o déficit orçamentário devido à reformulação de um sistema, a pressão pela redução de impostos e a concessão de monopólios, fragmentando ainda mais o sistema econômico e dificultando seu crescimento. Tem-se a entrada da América Latina na Revolução Industrial como um processo tardio, com a presença significativa de ferrovias na América Latina aparecendo a partir de 1860 na Argentina e México, porém ainda de forma tímida,
correspondendo a apenas 0,5% do que já existia nos Estados Unidos, tendo-se Cuba como uma exceção, iniciando esse processo a partir de 1840, porém de forma isolada. Nota-se a necessidade desse avanço, dada a diversidade geográfica e grande extensão territorial da América Latina, o que dificultava o transporte e a comunicação entre as regiões, principalmente o litoral e o continente, encarecendo o transporte de mercadorias. A instabilidade institucional e a falta de investimentos foram determinantes para a demora na chegada das revoluções industriais na América Latina, com tentativas falhas de financiamento dos gastos, principalmente das guerras, a partir de títulos públicos em bancos europeus. Com a chegada desses investimentos, chegando a partir de 1850, com o crescimento das exportações latino-americanas, que gerava maior liquidez. Porém, o crescimento do protecionismo na região, que se estendia mesmo entre os próprios países, afetaram muito a economia latino-americana, levando o distanciamento das economias centrais, afetando a indústria local, principalmente quando competiam com produtos europeus. Vale a pena frisar que mesmo com a demora da chegada da Revolução Industrial e as instabilidades institucionais, o processo de globalização na América Latina foi de forte impacto, acelerando o processo de reformas liberais e a consolidação de um Estado e mercado nacional, apresentando logo um crescimento com exportação de produtos primários, abastecendo principalmente o mercado europeu, que cada vez mais necessitava de alimentos e matéria-prima. Nas últimas décadas do século XIX, a América Latina começou um processo de crescimento, no geral rápido, baseado numa inserção na dinâmica da economia internacional, já que eles forneciam as matérias-primas para os países desenvolvidos. Alguns países latinos cresceram rápido, outros lentos, alguns muito e outros pouco. Um dos fatores que levou a esse crescimento foi a revolução dos transportes, o que permitiu um aumento na velocidade de entrega de produtos. Outro fator foi o das reformas liberais aliadas à consolidação de poder político, que muitas vezes vinham acompanhadas de governos ditatoriais que ajudaram a estabilizar as instituições. Esses fatores combinados aumentaram ainda mais a exportação desses países e acentuou ainda mais a concentração de riqueza, mostrando cada vez mais a riqueza que as cidades comerciais tinham enquanto as outras foram ficando para trás. Este período termina com a crise de 29 e a Grande Depressão de 1930. Nota-se que de 1870 a 1929, o crescimento populacional da América Latina chega a 1,7% ao ano, ultrapassando a média global e chegando a 4,2% da população mundial. Contudo, apesar do crescimento expressivo, sua população pode ser considerada demograficamente baixa ainda. Percebe-se que o grupo 3 apresenta o maior crescimento populacional percentual da América Latina, enquanto o grupo 2 apresenta um crescimento mais modesto, porém expressivo quando se considera sua população total. Já o grupo 1 se estabiliza. Tem-se que esse crescimento modesto do grupo 2 é mais do que suficiente para fazê-lo ultrapassar o grupo 1 como a maior população da América Latina. É importante frisar que esse crescimento expressivo se dá em parte pelo alto fluxo migratório, vindo principalmente após a Primeira Guerra Mundial, com povos da Europa, principalmente italianos e alemães, e da Ásia, com China e Índia, sendo os principais receptores desses imigrantes o Brasil e a região do Rio da Prata, mas também pontuando Cuba e Peru, sendo não só um importante incremento para a mão de obra, mas também técnico, dando uma grande importância para o desenvolvimento dos países. Tem-se que a exportação de produtos primários foi o principal motor da economia latino-americana, dada a alta demanda dos países desenvolvidos. Dito isso, convém citar o tema da loteria dos produtos primários, em que o desenvolvimento de alguns países se dava pela exportação de um tipo específico de produto que possuía grande demanda. Porém, conforme sua demanda cessava, era costume essa região entrar em declínio. Sendo exemplo, a borracha, que possuía um alto valor na região norte do Brasil, porém, conforme sua produção foi difundida na Ásia e se tem a evolução química com a produção de produtos sintéticos, sua produção entra em declínio, levando à crise na região. Nota-se que o motivo da crise muito se dava pela culpa do próprio país, que confiando no único produto não diversificava sua economia e não inovava nas técnicas de produção. Dito isso, é importante frisar o aumento da exportação de cereais, lã, carne, cobre, estanho e petróleo. Em contrapartida, a queda das exportações de tabaco, açúcar, peles, borracha, guano, nitratos e metais preciosos, sendo a única exceção
o café, que se manteve estável durante todo esse período. Pontua-se também a grande dependência da América Central e Caribe dos Estados Unidos, com a América do Sul tendo essa dependência em pequena proporção, sendo ela mais comparável a uma dependência do Reino Unido. Dito isso, tem-se que o Grupo 3 apresenta um maior crescimento de sua exportação e exportação per capita, muito devido à valorização e aumento da demanda de seus produtos, com seu crescimento percentual apresentando uma estabilidade com leve ascendência. Enquanto isso, o Grupo 1 e o Grupo 2 apresentam um desempenho mais modesto, porém semelhante entre si. Contudo, o Grupo 2 apresenta um maior valor bruto, sendo a única exceção Cuba, que tem uma economia que começa a entrar em depressão. É de extrema importância frisar a expansão do uso do barco a vapor e das ferrovias para o crescimento da economia latino-americana, com as ferrovias chegando a representar 22,5% das ferrovias mundiais, com esse montante com maior extensão no Rio da Prata. Com isso, se tem uma melhor comunicação entre as regiões, uma maior velocidade e facilidade no transporte das cargas, reduzindo em muito seus custos. Tem-se que o bom desempenho da América Latina leva a um crescimento de 3,3% do PIB e 1,5% do PIB per capita. Sendo assim, durante o primeiro período, de 1870 a 1913, apresenta-se um forte crescimento do Grupo 3 e um avanço modesto do Grupo 1 e Grupo 2, com o Grupo 1 levemente superior ao Grupo 2. Já no segundo período, de 1913 a 1929, o Grupo 2 apresenta um forte crescimento, enquanto o Grupo 3 entra numa desaceleração, porém seguindo ainda um crescimento. Já o Grupo 1 começa a apresentar uma redução do seu crescimento, muito puxado pela Revolução Mexicana, e se sustentando com a expansão da produção cafeeira colombiana. Sendo assim, de forma geral, o Grupo 3 é o que apresenta o maior crescimento, apresentando forte desempenho principalmente na Argentina, enquanto o Grupo 2 e 3 apresentam um crescimento semelhante e modesto. Vale a pena citar o fraco PIB per capita do Grupo 2 no primeiro período, com uma forte recuperação a partir do segundo, principalmente dado pelo fim da escravidão. Nota-se que a estabilidade institucional na América Latina começa a ganhar maior solidez no fim do século XIX, porém, advinda na maioria dos casos de governos autoritários e oligárquicos, mantidos, quando não controlados, pelo interesse das elites sociais, políticas e econômicas. Percebe-se que essa estabilidade, principalmente durante um período onde as exportações lideravam o mercado latino-americano, favoreceram o acúmulo de capitais e a evolução do mercado de terras. Entre alguns exemplos, pode-se citar o Brasil, que se transforma em república a partir de 1889. Contudo, apresenta um fraco crescimento no fim do século XIX, mas um forte crescimento no início do século XX, liderado muito por São Paulo, com a expansão do café, que futuramente levaria ele à vanguarda da industrialização do país. Contudo, é importante frisar também a depressão da região do Nordeste e do Rio de Janeiro, que mantinham-se muito devido ao forte mercado escravista. Outro excelente exemplo é o Chile, que desde o início de sua independência começou a apresentar sólidas instituições, com o Estado intervindo fortemente no mercado, levando a um grande comércio de exportação de grãos com a Austrália e os Estados Unidos, além de uma visão expansionista, o que levou à Guerra do Pacífico, garantindo a eles território e recursos. Apesar da tendência, algumas regiões ainda passaram por pesadas instabilidades, sendo os principais exemplos Colômbia e México, que passaram por pesados conflitos civis, levando, além de perdas civis e materiais, à estagnação do seu crescimento econômico. Tem-se que, com a maior exportação de produtos primários, o crescimento do mercado interno e o aumento da produtividade, a terra se torna um bem cada vez mais indispensável, seja para a agricultura, pecuária, extração mineral ou construção de ferrovias. Com isso, se estimula o processo de mudança do direito à propriedade, sendo mais evidente com a expropriação de terras religiosas de comunidades indígenas, além da compra de terras públicas por grandes produtores. É importante frisar também um forte movimento de expansão agrícola, muitas vezes de maneira fraudulenta, porém, sendo feitas por grandes proprietários e comerciantes,
recebiam vista grossa por parte do Estado. Nota-se que, apesar dessa agressiva expansão e apropriação de terra, os pequenos produtores não foram extintos, o que levou à oportunidade de adaptação ao novo mercado, levando que antes agricultores familiares e pequenas lavouras começassem a se transformar em fazendas. Convém citar que esse processo levou-se à alta valorização da terra, consolidando-se assim o mercado de terra forte, principalmente em regiões de terras férteis e perto de ferrovias. A transformação de uma mão de obra escrava e fixa em uma mão de obra livre, assalariada e móvel é um dos marcos mais importantes para o crescimento latino-americano, sendo esta uma das mais importantes instituições do capitalismo moderno. Dito isto, falaremos um pouco do impacto deste movimento em algumas regiões. Primeiramente, verifica-se a importância da chegada dos imigrantes em um momento em que a mobilidade da mão de obra não estava em sua plenitude, verificando-se assim uma maior dinâmica ao mercado de trabalho, principalmente ao se considerar esta uma mão de obra mais especializada que trazia o maior conhecimento técnico e científico da Europa, sendo as regiões do Cone Sul do Brasil e do Rio da Prata mais beneficiadas com a chegada dessa população. Já na América Central e Caribe, tem-se a absorção dessa mão de obra principalmente nas plantações de banana, açúcar e na construção do Canal do Panamá. Nota-se também o extenso uso da mão de obra chinesa. Porém, convém lembrar que apesar da mobilidade da mão de obra, permaneciam-se alguns mecanismos de recrutamento forçado, principalmente em regiões onde a população indígena ainda era substancial. Por fim, convém citar a evolução dos salários na região no período de 1860 a 1929, em que, com exceção do México, manteve-se em ascensão. Porém, é importante pontuar o seu baixo valor no Brasil, em contrapartida de países como a América e o Uruguai, que possuíam valores comparáveis a países europeus. Com muito disso se devendo ao desenvolvimento econômico e social da região. Tem-se que a desigualdade na distribuição de renda e riqueza na América Latina é um problema antigo que está enraizado em suas estruturas, aumentando de maneira constante no decorrer dos anos. Dito isso, apesar da escassez de dados sobre essa problemática, é possível apontar alguns dos fatores que mantiveram esse sistema, sendo um dos principais dele o próprio Estado, que, controlado pelas oligarquias, mantinha os interesses dos grandes proprietários e comerciantes, favorecendo assim a concentração de terra na mão das elites em detrimento dos pequenos produtores e da expulsão das comunidades indígenas, caracterizando assim um sistema elitista que excludente no desenvolvimento latino-americano. Por fim, tem-se também como fator importante para o aumento da desigualdade o crescimento da exportação de materiais primários e a valorização do mercado de terras, favorecendo assim as elites que concentravam esses bens em detrimento do mercado de trabalho, que em alguns pontos ainda mantinham características forçadas e o baixo crescimento dos salários reais. No início do século XX, tem-se o começo do fim do padrão ouro. Além disso, nota-se crescente investimento estrangeiro na América Latina, principalmente com o Reino Unido e Estados Unidos, com os Estados Unidos tendo maior foco nas economias caribenhas, principalmente Cuba e o México, com o Grupo 3 recebendo a maior fatia dos investimentos, além da maior participação estrangeira no setor, em que os setores mais beneficiados foram de ferrovias e serviços públicos, com o setor privado passando a receber maiores investimentos em detrimento do público. Além disso, é notável a formação das primeiras metrópoles na América Latina, com Rio de Janeiro, Havana, Buenos Aires e Cidade do México, tendo a expansão dos centros urbanos e estimulando o mercado interno, principalmente com o crescimento da indústria construtora e as prestadoras de serviços. No mesmo sentido, se tem o crescimento da indústria, principalmente em países como Argentina, Brasil e México. Entre os motivos, se percebe o aumento da atividade interna com a necessidade de bens de consumo e o processamento de produtos para exportação, como ferro e carnes. Se analisa que a prática do protecionismo se tornou comum e forte em alguns países, visando a proteção da indústria nascente. Além disso, houve a substituição dos tributos diretos por imposto sobre o comércio externo. Nota-se que os investimentos estrangeiros foram de extrema importância para o financiamento da economia, principalmente sob a forma de títulos públicos. No mesmo sentido, se tem o surgimento dos primeiros bancos, como por exemplo o Banco do Brasil e o Banco de la Nación Argentina, criado pelos estados, atuando como agentes financeiros do governo e bancos comerciais. Recapitulando a pergunta inicial,
Qual foi o caminho trilhado pelos países da América Latina que fizeram eles serem o que são hoje? Agora podemos ver que o fato de haverem instituições e interesses extrativistas desde as primeiras viagens dos europeus para a América Latina é um dos fatores principais no que se refere ao nosso atraso econômico. Além disso, as instituições extrativistas continuam até hoje, concentrando a renda e não dando espaço para um desenvolvimento baseado na segurança jurídica e econômica. Outro ponto a se destacar é a instabilidade política, haja vista que a história dos países latinos é marcada por golpes políticos.